Boa noite, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs que acompanham a página Pregações Espíritas no Facebook e também os que acompanham e seguem o nosso canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 2 de outubro de 2021, véspera do aniversário de nascimento de Allan Kardec, que é amanhã, dia 3 de outubro. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 33. Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca nos tornamos escravos de ninguém. Como tu dizes que sereis livres? Eu vou avançar um pouco mais nos versículos. Respondeu-lhes Jesus: amém, amém vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Vou parar aqui para que nós façamos a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais que nos amparam, nos protegem, nos inspiram, anjos guardiães e espíritos familiares e simpáticos, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, especialmente no dia de hoje, em que dedicaremos a nossa reflexão, a nossa pregação a este missionário do Cristo, que foi e é o nosso Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, a quem muito devemos e somos gratos. E por isso, por mais esta bênção, Senhor, por mais esta oportunidade, somos gratos a Ti e pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Meus amigos, véspera do aniversário de Allan Kardec, 3 de outubro, não poderíamos deixar de falar sobre o codificador da doutrina espírita, aquele que nasceu em Lyon, na França, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, gramático, filósofo, escritor e uma série de outros títulos e graduações que o nosso conhecido Allan Kardec possuía, grande influenciador de sua época, revisor e criador de métodos para melhorar o ensino do idioma francês na França e professor de diversas escolas, de diversas matérias, pesquisador, cientista. Resumindo numa palavra,
o que foi esse grande, que mesmo antes de se voltar inicialmente para aquilo que o chamou a atenção, que foi o magnetismo, mais desenvolvido, mais estudado, mais propagado por Mesmer, e também conhecida a ciência como mesmerismo, chamou a atenção daquele professor, daquele cientista, daquele pesquisador, que para nós espíritas ficou conhecido como Allan Kardec, e que foi, digamos, a porta de entrada de Kardec para a doutrina espírita, para aquelas reuniões que se multiplicavam não apenas na França, mas em toda a Europa e em todo o mundo, com comunicações de espíritos desencarnados, efeitos físicos e tudo o que nós sabemos como conhecedores da história do espiritismo, da história de Allan Kardec. Inclusive, isso foi objeto de retratação num filme muito bom que todos nós, ou a grande maioria de nós outros espíritas, tivemos a oportunidade de assistir nos cinemas quando foi lançado, e agora já se encontra disponível também em DVD e talvez aí nas plataformas de streaming, né, de vídeos e filmes que tem disponível aqui no Brasil. Então, Kardec passou a adotar esse pseudônimo justamente em razão de sua humildade, porque ele poderia influenciar demais os novos interessados, os novos adeptos daquela doutrina, daquela ciência que estava surgindo no orbe terreno, com o seu nome conhecido de professor, de pesquisador, de discípulo, de Pestalozzi, inclusive. Então, ele preferiu omitir esse nome de peso, conhecidíssimo na sociedade parisiense, na sociedade francesa, e adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que foi um nome que lhe foi atribuído nos idos dos tempos dos druidas, dos celtas, uma das civilizações dos primórdios da humanidade que nós temos conhecimento aí ao longo da história. Então, preferiu adotar esse pseudônimo justamente para não ter uma influência. O professor Rivaio aderiu a esse movimento, então nós temos que aderir também, né? Então ele preferiu nos artigos, nos comentários que passou a fazer sobre aquela ciência, aquela filosofia, aquela doutrina que surgia, a não ostentar o seu nome verdadeiro. Adotou então esse pseudônimo. E por isso há um cunho, há um caráter de mais veracidade até do que poderia existir, porque, sendo um mero desconhecido, ele se preocupou em estabelecer o que os espíritas, e ele próprio Kardec, denominou de controle universal das mensagens, da autenticidade das mensagens, porque ele não se satisfazia com apenas uma comunicação que ocorria com uma determinada informação, com uma determinada mensagem, com uma determinada resposta que ele e todo o grupo do qual ele fazia parte faziam a esses espíritos comunicantes. Ele teve o cuidado de enviar para diversos pontos do nosso planeta Terra, para vários países, as mesmas perguntas, para ver se havia uma congruência, havia uma homogeneidade de respostas. E aí sim,
diante desse crivo, ele estabelecia que aquela resposta era verdadeira. Por quê? Vários espíritos, ou até o mesmo espírito se comunicando em diversos pontos do globo terrestre, dava a mesma resposta através de médiuns diferentes, de médiuns muitas vezes que nem se conheciam. Então, a autenticidade, a veracidade das respostas, das mensagens, das informações foi estabelecida com esse critério. E, por conta disso, nós destacamos aqui, para nós analisarmos brevemente na nossa reflexão de hoje, que Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele é um emissário de Jesus. E a missão dele, meus irmãos, não começou ou não foi apenas, digamos, esta de codificar a doutrina, de trazer ao orbe terreno este que é considerado o consolador prometido de Jesus. O cristianismo redivivo. Não foi apenas, embora a gente diga apenas de uma forma meio que inapropriada, porque mesmo que tivesse sido apenas, entre aspas, esta, a missão de Kardec, já seria uma missão de uma importância, de um relevo, de uma grandiosidade incomparável. Por quê? Porque nós sabemos o que ou a que se propõe o Espiritismo na face da Terra. Então não seria pequena, insignificante, se ele tivesse tido apenas esta missão. Apenas na encarnação, como o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou como nós conhecemos e que ficou conhecido nessa mesma encarnação como o Allan Kardec. Não, muito antes, meus irmãos, dessa encarnação em que ele ficou conhecido como Allan Kardec, ele já havia vindo por mais de uma vez ao orbe terreno como missionário de Jesus. E o que nós vamos abordar aqui na nossa pregação, na nossa reflexão, no nosso estudo de hoje, não é nada que foi retirado da minha cabeça, não são suposições, nós indicaremos todas as fontes de onde retiramos essas informações. E quem quiser pode consultar todas elas para confirmar a veracidade do que haveremos de falar aqui hoje. Então, por exemplo, além da encarnação de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou Allan Kardec, nós temos no livro conhecido de muitos espíritas, mas também desconhecido de muitos outros. Livro excelente, recomendo a leitura, e é um livro que foi escrito, não é um livro psicografado, é um livro escrito, embora com grande teor de inspiração, com a mediunidade de caráter anímico desse que ficou também conhecido como um grande baluarte do espiritismo aqui no nosso Brasil, que é o Wallace Leal Rodrigues, autor do livro A Esquina de Pedra. Esse livro, meus irmãos, conta a história de um grupo de cristãos jovens lá nos idos do século IV, né, por volta do ano 300 e qualquer coisa. Então, aquelas primeiras comunidades cristãs
nos arredores ali de Constantinopla, Sebastes. Hoje, né, são cidades que não têm mais esse nome, né? Constantinopla passou a se chamar Istambul, que é a capital da Turquia, Sebastes, Macedônia, enfim, ou ali no sul do leste europeu, ou até num pedaço da Grécia, né? num território, numa abrangência do país conhecido como Grécia. Então, é a história de uns jovens, um grupo de jovens, que vivenciou esse período de primeiros cristãos e, inclusive, chegaram a ser mártires, esses jovens. E o Wallace Leal Rodrigues, que é o autor desse livro, sob inspiração, com a mediunidade, né, de caráter, de cunho anímico, do desdobramento, ele é uma das personagens desse livro. E ele retrata aqui, o livro é muito interessante, ele retrata o que esses jovens e esses primeiros cristãos fizeram e faziam para preservar, sobretudo, a essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E em razão disso, querendo defender, honrar a pureza do Evangelho de Jesus, chegaram ao máximo de serem mortos, né, de serem assassinados por causa da intolerância de outros religiosos que também se diziam cristãos, mas que não aceitavam aquela defesa e principalmente do que estava iniciando como sendo a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, um dos personagens que aparece nesse livro, A Esquina de Pedra, é o personagem que tem o nome de Arrius. Arrius. Era já um pouco mais velho do que os demais jovens, não era ninguém altamente idoso, né? Já um ancião de idade muito avançada, mas ele era mais velho do que os jovens, dos quais, né, fazia parte o Wallace Leal Rodrigues como Gala, né, a personagem Gala, uma menina jovem que integrou esse grupo. E esse Arrius, esse personagem, foi um dos grandes defensores dessa essência, dessa pureza, dessa fidelidade ao Evangelho puro, simples, objetivo de Jesus, sem alterações, sem modificações, sem adulterações e, principalmente, sem interesses políticos, financeiros, que estavam começando a contaminar os cristãos e o Evangelho, porque nós sabemos que houve algumas alterações, algumas adulterações no Evangelho do nosso Senhor Jesus, ao longo da história da humanidade. Muitas dessas alterações por questões políticas, por questões financeiras. Então, esse Arrius, esse personagem, foi um dos grandes que não apenas ele mesmo empreendeu essa defesa, mas ele influenciou positivamente e de uma maneira bastante intensa esses jovens a lutarem pela defesa do Evangelho puro de Jesus. E o que tem nesse livro, meus irmãos? Nesse livro A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues. Nada mais, nada menos
né? Nós não estamos fazendo aqui revelações, nada bombástico, tudo já está ao alcance de nós outros há muito tempo. Estamos apenas trazendo hoje para relembrarmos para os que já haviam lido, ou para trazer um convite, algo motivador para que leiamos essa obra e todas as outras que nós citaremos aqui hoje, porque são livros interessantíssimos e muitas vezes, como esse, reveladores. Então, olha o que o Wallace Leal Rodrigues nos fala no livro Esquina de Pedra. Essa edição aqui, que eu vou, da qual eu vou ler, né, que eu estou manuseando, é a 6ª edição da editora O Clarim. Esse trecho que nós leremos está na página 301 da 6ª edição do livro A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues. Então vejamos o que fala o Wallace Leal Rodrigues sobre esse personagem Árrios. Envolta. Isso é a personagem Gala falando. Envolta na pecha de heresia, a memória de Árrios atravessaria os séculos, seus escritos se perderiam, seu nome se sepultaria entre os detritos da fé. Mas um dia, prestem atenção, meus irmãos, o Wallace Leal Rodrigues, no livro A Esquina de Pedra, página 301, da 6ª edição. Mas um dia, outro homem voltaria dentro da religião a apelar outra vez para a razão e inscreveria no pórtico de seus templos: fé só é aquela que pode enfrentar a razão face a face. Meus irmãos, quem disse esta frase? Quem deixou para a posteridade, para nós espíritas, essa frase conhecida de todos nós? Fé só é aquela que pode enfrentar face a face a razão. Allan Kardec. E olha o que o Wallace Leal Rodrigues está a nos dizer aqui em relação ao Árrios. Seu nome se sepultaria entre os detritos da fé, mas um dia outro homem, lógico, quando nós encarnamos, na encarnação seguinte, nós somos uma individualidade, uma personalidade, um homem, uma mulher, diferentes do que nós fomos no passado. Árrios, uma vez reencarnado, poderia até obter o nome de Árrios novamente, mas seria outro homem, não seria aquele mesmo Árrios. Poderia e seria, como foi, o mesmo espírito. Quantos nomes nós já tivemos ao longo das nossas encarnações? Quantas vezes mudamos de sexo? Fomos mulher, fomos homem, estamos agora como homem novamente, ou como mulher, enfim. E isso varia ao infinito. Então, numa encarnação nós somos uma personalidade e em outra encarnação nós somos outra personalidade. Numa encarnação fomos um homem, em outra encarnação seremos o mesmo homem? Não, seremos outro homem. Numa encarnação fomos mulher, na outra encarnação seremos aquela mesma mulher? Não, seremos outra mulher, embora o mesmo espírito. Então é exatamente isso que o Wallace Leal Rodrigues está dizendo aqui. Um outro homem um dia voltaria dentro da religião a apelar outra vez para a razão. Quer dizer, o Árrios, ele já tinha essa preocupação com a questão da racionalidade, da fé raciocinada. Olha que maravilha, meus irmãos. Voltaria dentro da religião a apelar outra vez para a razão e inscreveria no pórtico de seus templos: fé só é aquela que pode enfrentar a razão face a face.
E continua o Wallace Leal Rodrigues. Então, o nobre e generoso arauto ressurgiria para prosseguir a obra interrompida e diria aos homens, como em outros tempos, glória ao Pai pelo Filho, no Espírito Santo. Então, olha aqui a revelação de Wallace Leal Rodrigues. E aí, no mesmo capítulo, um pouco mais à frente, aí já na página 302 da 6ª edição, em tudo quanto dizia, isso é Gala, a personagem Gala, que é o Wallace Leal Rodrigues, narrando esse trecho que nós estamos lendo. Em tudo quanto dizia, havia forte elemento de racionalismo, porém, vestido de simplicidade, de proposital sentido comum, tal qual o faria 15 séculos depois, aqui está com todas as letras, meus irmãos, tal qual o faria 15 séculos depois, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Palavras, meus irmãos, de Wallace Leal Rodrigues, na personalidade de Gala, jovem cristã dos primórdios da cristandade. Está aqui no livro A Esquina de Pedra, página 302 da 6ª edição. Então, não sou eu, Rafael, que estou falando. Estou apenas compartilhando com os amigos, com as amigas, com os irmãos e as irmãs, o que está aqui trazido por Wallace Leal Rodrigues para todos nós espíritas. Então, olha aí, Árrios, um dos primeiros cristãos, defensor já naquela época da fé raciocinada, do evangelho puro, simples, humilde de Jesus, e que mais tarde, como disse o Wallace Leal Rodrigues, na personalidade de Gala, 15 séculos depois, retornaria para continuar o trabalho que fora temporariamente interrompido. Porém, meus irmãos, olha o que nós temos também a trazer hoje para nos relembrarmos, para avivar a nossa memória, ou suscitar para os que nunca haviam lido, para os que nunca haviam tomado conhecimento de tais informações, que leiam todas essas obras que nós estamos citando hoje aqui. Antes de ser Allan Kardec, antes de ser Hippolyte Léon Denisard Rivail, o próprio Kardec, que foi Árrios lá nos idos do século IV, reencarnou, e isso também há comprovação, como o conhecido Jean Hus, um dos chamados precursores da Reforma Protestante. Foi um grande influenciador e precursor de Lutero. Era amigo, foi discípulo, digamos, de John Wycliffe, que foi um inglês também considerado precursor e pai também da Reforma Protestante. Então, Kardec é a reencarnação de Árrios e, posteriormente a Árrios, Jean Hus, um filósofo, um teólogo, um sacerdote religioso, que promoveu, que teve esse caráter reformista, reformador, porque também, assim como Árrios, não concordou com diversas situações, diversos fatos que estavam acontecendo na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, veio como aquele missionário que quis restaurar, restabelecer, preservar também, mais uma vez, a pureza, a essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi
um grande conhecido também de um livro que tem esse título que nós vamos dizer agora, um grande luminar tcheco. Ele foi da República Tcheca, né, da República da Tchequia, e hoje conhecida como República Tcheca ou Tchequia, que por alguns períodos aí, nos idos lá da União Soviética, ficou conhecida como República da Tchecoslováquia, e antes disso houve outros nomes, enfim. Há um livro psicografado por Vera Krijanovskaya, que é uma médium russa. Ela psicografa o livro, dentre outros, do Conde Rochester, conhecido de muitos de nós espíritas, esse livro intitulado Luminares Tchecos, livro inclusive muito admirado e divulgado pelo nosso irmão Rubens Fernandes Carneiro, o nosso Rubinho. Uma vez Rubim quis me presentear com esse livro, mas infelizmente ele não encontrou o livro para me dar de presente, mas disse que eu não perdesse a oportunidade de adquirir e ler esse livro, de autoria do Conde Rochester, psicografado por Vera Krijanovskaya, uma médium russa honesta, verdadeira. Inclusive as obras psicografadas por ela são endossadas, são abalizadas, né, e avalizadas por vários espíritas da nossa Federação Espírita Brasileira e inclusive de outras sociedades espíritas de fora do Brasil. Então, Jean Hus, de onde que nós tiramos essa informação de que Kardec é Jean Hus? Kardec é a reencarnação de Jean Hus. Pesquisamos e encontramos que, por exemplo, na Revista Espírita, que tem o nome, Revista Espírita Brasileira, que tem o nome de Reformador, não é a Revista Espírita francesa, da qual Kardec era o grande articulista, né? Revue Spirit, não é essa, é a Revista Espírita, denominada, intitulada Reformador, de autoria, de edição da Federação Espírita Brasileira, e está na edição de setembro de 1978, uma informação num artigo de autoria de Humberto de Campos, autoria de Humberto de Campos, meus irmãos, cujo título do artigo é Lembrando Allan Kardec. Então, Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, de setembro de 1978. Artigo intitulado Lembrando Allan Kardec, de autoria de Humberto de Campos, psicografado o artigo por Francisco Cândido Xavier. Ele, Humberto de Campos, como é comum nos seus textos, nas suas mensagens, abre, revela para nós os bastidores, fatos que não ficariam conhecidos senão o seu interesse, a sua bondade, o ímpeto de esclarecer e divulgar esses fatos, essas verdades para todos nós. Então, o que faz Humberto de Campos nesse artigo? Diz simplesmente, né, revela que houve um diálogo entre Jesus e Jean Hus no plano espiritual.
imediatamente antes de Jean Hus reencarnar como Allan Kardec. E o que fala Humberto de Campos nesse artigo? Nós pediremos licença para ler apenas um trecho desse artigo de Humberto de Campos, que, repitamos, está na revista Reformador de setembro de 1978. Jesus se refere, fala para Jean Hus da seguinte forma: é indispensável estabelecer providências que amparem a fé, preservando os tesouros religiosos da criatura. Refiro-me à sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho de amor permanece eclipsado no jogo de ambições dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Daí a algum tempo, aí encerrou ali, embora Humberto de Campos tenha encerrado esse período com reticências, encerrou ali, no retrato que Humberto de Campos nos proporciona desse diálogo entre Jesus e Jean Hus, a fala de Jesus encerrou aqui. Mas aí Humberto de Campos continua. Daí a algum tempo, no albor do século XIX, nascia Allan Kardec em Lyon, por trazer a divina mensagem. Olha aí, meus irmãos. Mensagem de Humberto de Campos, disponível, acessível a todos nós, inclusive quem quiser, embora a edição seja de setembro de 1978, no site da Federação Espírita Brasileira está disponível. Quem quiser acessar essa revista, esse artigo de Humberto de Campos, da edição de setembro de 1978 da revista Reformador, basta digitar www.febnet.org.br e procurar lá o acervo de edições da revista Reformador. Então, quem quiser confirmar se eu estou falando a verdade ou não, se é coisa da minha cabeça ou não, é só acessar a edição de setembro de 1978 da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Então, Humberto de Campos confirma para nós que Allan Kardec é Jean Hus. Só que outra pessoa de peso no Espiritismo, outro grande baluarte da doutrina no nosso Brasil, que foi ninguém menos, ninguém mais do que Canuto Abreu, ele, visitando a livraria de Le Marie, em Paris, no ano de 1921, ele se deparou nessa livraria com uma mensagem que estava disponível para quem adentrasse a livraria e pesquisasse tudo que estava disponível ali, mas nós sabemos que acaso não existe. E por que será que chegou às mãos de Canuto Abreu esta mensagem? Simplesmente ele visitando essa livraria Le Marie, que foi uma livraria idealizada por Kardec e implementada pela sua esposa. Então,
nessa livraria constava uma mensagem psicografada por Hermance de Faux, a famosa médium, né, que participou inclusive da codificação kardeciana, trabalhando em conjunto com Allan Kardec e todos os demais pesquisadores, todos os demais médiums que participaram da codificação. Simplesmente, Canuto Abreu, em 1921, se depara com uma mensagem do ano de 1857, na qual havia a notícia, nessa mensagem, de que Jean Hus teria reencarnado como Allan Kardec. Então, isso também está disponível na internet para quem quiser pesquisar. Então, Kardec simplesmente é esse missionário do Cristo que já desde os primórdios da cristandade já vinha comprometido, compromissado com Jesus, em defender o seu evangelho, meus irmãos, a sua pureza, a sua essência. E simplesmente, quem também está responsável, porque aí nós vamos, por exemplo, ao livro nós vamos, por exemplo, inicialmente, né, embora nós já tivéssemos lido, muitas vezes acontece isso conosco. Nós lemos um livro uma vez, talvez mais do que uma, duas, três, mas muita coisa passa despercebida da nossa atenção, né, do nosso cuidado. Nós muitas vezes, nas nossas leituras, não temos olhos de ver. Num dado momento da nossa vida, seja porque relemos, e aí, nesse momento, já temos olhos de ver, ou já atingimos a condição de receber aquela informação e não fazer mau uso dela, ou mesmo, como aconteceu conosco agora dessa vez, lemos um outro livro no qual, por exemplo, Haroldo Dutra, que nós sabemos também que é um missionário do Cristo, é um missionário do Espiritismo, não apenas no Brasil, mas no nosso planeta. Ele, Haroldo Dutra Dias, nesse livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, o que Haroldo Dutra nos traz aqui? Porque nós sabemos, meus irmãos, que Haroldo Dutra, ele não faz revelações, muitas vezes, que ninguém havia feito, ou que não era já acessível, mas ele percebe, talvez com mais rapidez, com mais facilidade do que muitos de nós, o que muitas vezes nós lemos e não percebemos. Alguma mensagem que está, às vezes, até explícita, mas que nós não observamos, que nós não captamos, ou muitas vezes uma mensagem que está nas entrelinhas e nós não tivemos condição de perceber, de captar. E Haroldo faz esse favor, né? Essa gentileza de compartilhar com todos nós aquilo que muitas vezes para ele é mais fácil do que para nós. Então, nesse livro Despertar, ele fala simplesmente que, por exemplo, falando do olhar de Jesus em relação a todos nós, em relação aos discípulos, em relação a outros que vieram ao longo da história da humanidade e em relação muitas vezes a nós. Então Haroldo fala o seguinte: quem sabe você, presenciando a imaturidade, o arroubo, o entusiasmo e a ingenuidade
de 2 jovens de 14 e 15 anos de idade, não teria recrutado esses 2 rapazes. Porque o olhar humano, veria um João, por exemplo, né, o João apóstolo, aquele jovem de 14, 15 anos, aquele que se autodenominou o discípulo amado, né? Haroldo diz aqui, o olhar humano veria um João e um Tiago maior, como jovens, que são os irmãos, né, João e Tiago, como jovens inexperientes, bem intencionados, alegres, exaltados. Mas os olhos do Cristo enxergavam em João aquele que viria como Francisco de Assis. Nós sabemos, meus irmãos, que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o evangelista. Então diz Haroldo Dutra aqui, mas os olhos do Cristo enxergavam em João aquele que viria como Francisco de Assis, e em Tiago Maior, o primeiro mártir, apóstolo, que foi assassinado no ano de 44. E eles prosseguem, olha aí, João e Tiago, São Francisco de Assis, prosseguem. Se você olhasse para o menino, o rapaz João Evangelista de 15 anos, você seria capaz de enxergar o espírito. Olha o que Haroldo Dutra fala aqui, meus irmãos. Você seria capaz de enxergar o espírito que iria dirigir a codificação espírita? Olha aí, João Evangelista, o espírito responsável pela direção da codificação espírita, do espiritismo. Então, talvez você pense que o Cristo chamou João para realizar um trabalho no mundo, mas Jesus também o chamou para realizar nele, em João, um trabalho. E com base no capítulo 15, olha aí, ó, de onde que Haroldo Dutra tirou isso? Foi da cabeça dele, né? Ele está querendo aparecer? Não. Haroldo indica a fonte de onde ele retira isso. Com base no capítulo 15 do livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, nós sabemos que a João Evangelista foi confiada a responsabilidade pelo Consolador prometido na face da terra. Nosso diretor, quem dirige o Espiritismo no mundo, isso são palavras de Haroldo Dutra, é João Evangelista. Ou, se você preferir, Francisco de Assis. Olha que maravilha, meus irmãos. Aí, não desacreditando, não desconfiando, nada disso, mas apenas como pesquisadores, que todos nós que queremos ser ou que somos espíritas devemos ser, né, pesquisadores, seguindo as exortações, as orientações de Kardec, fomos ao livro Crônicas de Além Túmulo. Fomos ao livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos. Capítulo 15. 2 últimos parágrafos. Jesus conversando com João Evangelista e, de certa forma, triste, vendo o que havia se tornado o cristianismo, o que haviam feito do seu evangelho na face da terra. E João também triste, também se lamentando e querendo saber o que haveria de ser do evangelho, do cristianismo, no orbe terreno. E então Jesus termina esse diálogo com João da seguinte forma, isso está, repitamos, no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, capítulo 15. Jesus termina o diálogo com João dizendo o seguinte: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam o objeto sagrado da nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei
que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora, termina Humberto de Campos o capítulo. Desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio com as suas lições prestigiosas felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. Quando que foi escrito esse livro, meus irmãos? Ou seja, já está ao nosso alcance, já está disponível a todos nós desde 1937. Agora, muitos de nós já lemos e não atentamos, não observamos, não captamos a verdade que está nesse capítulo e que Haroldo veio reavivar, né, nas nossas mentes, ou incitar-nos, né, motivar-nos a lermos, a pesquisarmos, a recebermos essas maravilhas, essas revelações que fazem com que nós concluamos, né, que Allan Kardec não é qualquer um, não teve apenas a missão de trazer o Espiritismo. Ele, desde há muito tempo, desde os primórdios da cristandade, já vem trabalhando por Jesus, para Jesus. E, por exemplo, no livro Cartas e Crônicas, agora sim, também de Humberto de Campos, né? Também de Humberto de Campos, vamos ver aqui no capítulo capítulo 28, intitulado Kardec e Napoleão. Interessantíssima mensagem, muito conhecida de muitos de nós espíritas. Humberto de Campos revela que antes de Allan Kardec nascer, antes de Allan Kardec encarnar como Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rivail, houve uma reunião, meus irmãos, no plano espiritual, da qual participaram, só para nós termos uma ideia da grandeza, da nobreza, digamos assim, espiritual de Allan Kardec. Olha quem participou, dentre outros, porque Humberto de Campos ele diz aqui que não foram todos nomeados aqui no capítulo 28 desse livro, Cartas e Crônicas. Foram apenas alguns e de nome assim mais conhecido. Né? Então, simplesmente quem estava presente nessa... Lógico, né? O título do capítulo é Kardec e Napoleão. Então, Kardec e Napoleão estavam... Napoleão estava, inclusive, encarnado já era, né? O famoso, né?
imperador da França, né? E conquistador de territórios, de povos, de nações. E Kardec, né, ainda não havia encarnado, estava, né, no que alguns de nós chamamos de erraticidade, né, que é o intervalo entre uma encarnação e outra. E Napoleão, em desdobramento durante o sono, foi levado a participar dessa reunião no plano espiritual. Então, Kardec, Napoleão e, além deles, Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg, Dante Alighieri, Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Belly, Camille Desmoulins, Voltaire, Rousseau e muitos outros. Olhem isso, meus irmãos. Olha que assembleia. Num dado momento dessa assembleia, dessa reunião, conta Humberto de Campos, Napoleão meio estupefato, né, assustado, sem saber direito o que ele estava fazendo ali, né? Abre-se o céu e começam a aparecer luzes, pontos luminosos que vão se materializando em personalidades. E aí narra Humberto de Campos: dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Mais à frente, Humberto de Campos fala que uma voz, e nós queremos crer que tenha sido a voz de Jesus, uma voz fala para Napoleão: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Mais à frente, continua Humberto de Campos, indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Isso a voz ainda falando para Napoleão. Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. E aí continua Humberto de Campos: dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. O apóstolo que seria Allan Kardec, olha aí, Humberto de Campos falando com todas as letras. O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne,
no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, ou de Lyon, né, aportuguesando, mas o primeiro cônsul da República Francesa, Napoleão, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, enganalou-se com a púrpura do mando e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Então, quer dizer, Napoleão, né, que inclusive foi antecedido por ninguém menos, ninguém mais que a própria Joana d'Arc, que é a reencarnação de Judas Iscariotes. Veio tanto Napoleão quanto Joana d'Arc vieram, né, com a missão de preparar a França para receber Allan Kardec. Joana d'Arc teve êxito. Napoleão, contudo, né, como diz Humberto de Campos, deixou-se embriagar pelo poder, né, pela ambição do poder, e acabou, né, pela misericórdia divina, exilado na ilha, né, de Santa Helena, para que não cometesse maiores erros, equívocos, né, despauterios. Mas mesmo assim, Kardec veio em outubro daquele mesmo ano em que Napoleão se autoproclamou imperador. Kardec veio e conseguiu trazer a doutrina dos espíritos. E é por isso, meus irmãos, nessa véspera do dia 3 de outubro do ano de 2021, que nós queremos homenagear de forma singela, pobre, mas muito grata a figura do nosso codificador, desse benfeitor, desse missionário de Jesus que foi Allan Kardec. E, para terminar a nossa reflexão, nós vamos ler do livro Opinião Espírita a mensagem titulada O Mestre e o Apóstolo. Apenas pedindo licença, antes de ler a mensagem, para nós lermos ainda um trechinho do livro de Haroldo, que fala o seguinte: você, Haroldo está perguntando a nós, você é capaz de divisar o fim desse projeto, esse projeto crístico, esse projeto de Jesus, esse projeto do Cristo? Você seria capaz de olhar para o senador Públio Lentulus, por exemplo, e ver Emmanuel? Há um elemento, porém, de que nós espíritas nos esquecemos de uma maneira incompreensível. João Evangelista, diz Haroldo Dutra aqui, continua ativo. Maria de Magdala continua ativa. Todos que um dia foram chamados continuam igualmente ativos. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros, eles prosseguem. Agora, isso é Haroldo Dutra falando conosco. Agora eu vou fazer uma pergunta decisiva. Onde você se encaixa nessa caravana? Que pergunta, hein, meus irmãos? Para todos nós, hein? Em que você agrega?
Quando você deixará de desagregar? Que horas soará no relógio de sua evolução quando você parar de atrapalhar para começar a contribuir? Perguntas que me calaram fundo e espero que calem fundo em todos nós. Quando nós vamos começar a contribuir, a agregar, em vez de atrapalhar e desagregar esse projeto de Jesus para a humanidade? Então, apenas para fechar a nossa reflexão, o Mestre e o Apóstolo, mensagem de Emmanuel, no livro Opinião Espírita. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Meus irmãos, agradeçamos a este benfeitor, amigo, missionário do Cristo e para todos nós, e que nós possamos agradecer também a Deus, a Jesus, por estas bênçãos, por estas oportunidades, por estas verdades que nos foram trazidas pelo próprio Cristo, mas reafirmadas por todos esses homens, mas que são muitas vezes reencarnações do mesmo Espírito, e que está ao alcance de todos nós, que nós possamos aproveitá-las, porque, como pergunta Haroldo Dutra, o que nós temos feito para esse projeto? Qual a nossa colaboração? Qual a nossa ajuda? Estamos agregando ou estamos atrapalhando, desagregando? Estamos contribuindo? Então, que nós possamos aproveitar, honrar todos esses e, por isso, homenageamos dessa forma simples, pobre, mas muito grata a figura do nosso
codificador Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe a todos, que Deus nos abençoe e permitam que possamos encerrar a reflexão da noite de hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Um sábado de paz, um domingo de paz, uma semana de paz, de esperança, de ânimo para que nós continuemos nas nossas batalhas e que Deus nos abençoe a todos.